Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a importância e a contribuição nos últimos 10 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, completados aí no mês de maio. O nosso entrevistado é o juiz Jair Santana, da comarca de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele também é professor de Gestão Fiscal e de Direito Administrativo do curso de pós-graduação da PUC Minas. Doutor Jair Santana, como é que a Lei de Responsabilidade Fiscal conseguiu esse milagre de organizar as finanças públicas e até contribuir para a queda do endividamento e controlar também casos de corrupção? Matemática é muito simples, na realidade. Quando a legislação veio a público em 2000, nós tínhamos um cenário nacional de resultados primários deficitários, ou seja, aquele resultado primeiro que a administração pública no geral, os governos, apresentam, eles eram negativos. Só com a aprovação da lei em maio de 2000, mais a legislação de crimes que veio em outubro, fizeram com que esse gráfico se invertesse. Por quê? Porque as condutas de gestão fiscal, elas foram melhor definidas e passaram a ter consequências, ou seja, aquele gestor que eventualmente descumpra as dezenas de obrigações que passaram a possuir desde então, poderiam e podem ser responsabilizados de diversas formas. Isso arrumou. Ora, por exemplo, não planejar. Há mais de uma centena de sanções penais, sanções administrativas, sanções políticas. E já que eu falo de sanção política, nós não podemos esquecer de um gancho muito bacana que sempre pode ser feito e tem que ser feito com o momento atual, o negócio que se discute hoje é de ficha limpa, ficha suja. Os governantes que se mostram inábeis para governar, eventualmente, com relação à gestão de recursos públicos. Sim. Eles deverão, obviamente, ter as suas contas rejeitadas. A rejeição de contas... Pela Câmara Municipal. Pela Câmara, pela Assembleia Legislativa, Mas como é que pelo funciona Parlamento. Essa dinâmica da fiscalização? Porque é uma falha no país, a questão da fiscalização, pela dimensão continental do nosso país. São mais de 5 mil municípios, em 27 estados aí. Como é que fica? Como é que é feita essa fiscalização? Quem monitora, quem acompanha? Nós temos controles formais mecanismos formais de controle, e eu próprio confesso que são deficientes nesse sentido. A lei trouxe também uma potencialização para que o controle da sociedade se desse de uma forma mais efetiva. Então nós temos mecanismos hoje também na lei para que a sociedade cumpra com os seus deveres, como eu sempre digo, Antes dos direitos temos os deveres constitucionais de participar da dinâmica do Estado. Então o terceiro setor, as organizações externas ao governo têm por obrigação também fazer esse tipo de acompanhamento. A gente volta a essa dinâmica da fiscalização Sim. daqui a pouco, mas eu gostaria de abrir o nosso debate para a participação dos estudantes da FUMEC, por favor. A transparência exigida pelo artigo 48 consegue atingir seu objetivo? De que forma é ela feita na prática? Bem, Hugo, estamos ali nesse setor do artigo 48 exatamente falando do controle, da fiscalização e da transparência no acompanhamento da alocação dos recursos públicos. Os mecanismos que foram postos ali nesse setor, nessa legislação, são interessantes, eles precisam ser praticados, ou seja, precisa haver uma participação popular mais efetiva, um acompanhamento na elaboração das normas, um acompanhamento principalmente na execução do próprio orçamento. A sociedade tem que acompanhar isso também, da mesma forma que o poder público tem a responsabilidade de fazer o controle. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a participação do contribuinte no processo de acompanhamento da aplicação das verbas. O senhor acha que essa participação é realmente efetiva? Pois é. Da mesma maneira, Patrícia, que respondi a Hugo, todo o ciclo orçamentário, o ciclo de elaboração,
o ciclo de execução e, finalmente, o ciclo de controle, eles contam ou têm espaço para que a sociedade participe. E há mecanismos formais que a sociedade precisa, evidentemente, conhecer e atuar efetivamente, seja na elaboração de um orçamento, seja na execução de orçamento, e não deixar, certamente, só por conta do poder público fazer esse controle. A lei prevê a possibilidade de responsabilizar o gestor público. E o Tribunal de Contas da União entende possível a responsabilização solidária do gestor público e do advogado parecerista quando o gestor embasa sua decisão em parecer jurídico. O que o senhor entende por isso? Está ficando cada vez mais evidente para a sociedade que todo aquele, e não só no setor da gestão fiscal, mas que todo aquele que exerce função pública, evidentemente, traz de carona a possibilidade de uma responsabilização efetiva, mas ainda nessa dimensão, porque os recursos públicos, evidentemente, eles são recursos da população e não do governo, propriamente dito. Muito bem, obrigado. Agradecemos também a participação do Hugo e da Patrícia da Universidade FUMEC neste nosso programa. Doutor Jair, o mandato ele tem 4 anos, né, de administração. Aqui, em alguns casos, ele pode ter reeleição também. Como é que fica esse processo da fiscalização? Ele é feito anualmente ou ao final do período do mandato? Anualmente, esse é um dos grandes capítulos do controle da execução do orçamento. Anualmente, o gestor, a autoridade, as autoridades que estão arroladas na própria legislação, eles têm por obrigação, não só da lei fiscal, mas obrigação constitucional de prestar contas. Mas você se referiu a mandatos de 4 anos. Há mandatos menores porque, como eu disse antes, os colegiados, como por exemplo assim, um Tribunal de Justiça, um Tribunal de Contas, sim, uma Assembleia Legislativa, um secretário de Estado, esses todos que são executores de orçamentos, eles também têm que prestar contas. E às vezes o mandato é de 1 ano, um presidente de uma Câmara Municipal, às vezes tem um mandato de 1 ano, e ele também tem que prestar contas. Então, o sistema de prestação de contas já é um sistema que está dentro dessa dinâmica da execução do orçamento, porque a toda execução corresponde um controle e uma prestação de contas normal. Então, não pensemos só no executivo propriamente dito, mas também em todos aqueles que venham a executar o orçamento. Muito bem. Vou fazer um novo intervalo. Gostaria então que no próximo bloco o senhor falasse um pouco sobre o papel do Judiciário. Como que o Judiciário pode e deve participar desse processo de fiscalização e dar mais relevância também a essa lei de responsabilidade fiscal. Ok? A gente volta então em instantes.